Hoje nós vamos falar do assunto da rearticulação de sentido, que, no meu ponto de vista, é a verdadeira neuroplasticidade na prática clínica fenomenológica. Meu nome é André Toso e aqui nesse canal eu ajudo psicólogos a aplicar a fenomenologia na sua prática clínica para um atendimento mais seguro, autêntico e profundo. Se você não subscreve o canal, vou pedir para você subscrever aqui e curtir o vídeo para que chegue para mais pessoas. Bom, a gente vai falar de um assunto que foi a minha tese de doutorado na Universidade de Évora, em Portugal, a respeito da rearticulação de sentido na prática clínica. E eu vou unir esse pensamento com a neuroplasticidade, um termo que está muito em voga hoje em dia na neurociência moderna, que é muito falado, mas que pouca gente sabe com profundidade o que é a neuroplasticidade e qual é a relação que ela tem com os sentidos que a gente dá para a nossa existência. Ou seja, para além da gente pensar na neuroplasticidade apenas como mudanças de conexões neurais, apenas como algo fisiológico que acontece no nosso cérebro, nós precisamos entender o que está por trás dessa reconexão neural. Né? E o que está por trás são os sentidos que nós damos para a nossa existência e ainda mais os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, muitas vezes, quando a gente ouve falar de neuroplasticidade, isso nos desperta alguma curiosidade e assim querer saber, porque parece algo muito interessante. E realmente é muito interessante porque é algo que modifica o modo como a gente vê o cérebro humano. Modifica o modo como a gente vê as possibilidades existenciais de mudança de sentidos e de mudanças também dos transtornos mentais que a gente vê. Aqui a gente chama de privações existenciais, mas abre uma nova possibilidade para o trabalho clínico. Algo que vem sendo bem explorado pela terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, pelo Mindfulness, que são as duas ferramentas que mais utilizam esse termo da neuroplasticidade e das possibilidades que ela abre. Mas a fenomenologia clínica, ela tem uma vantagem. Ela vai trabalhar exatamente com a raiz daquilo que possibilita a neuroplasticidade. Né? E o que é essa raiz que possibilita a neuroplasticidade? São as nossas tonalidades afetivas, é a nossa afetividade. É pela afetividade que é possível rearticular um sentido existencial e a partir dessa rearticulação de sentido, nós termos uma mudança nas nossas conexões neurais. Nós recriarmos sinapses. Então, o primeiro ponto desse vídeo, o primeiro passo, eu vou explicar o que é a neuroplasticidade, depois eu vou explicar como ela se aproxima do que a gente chama de rearticulação de sentido aqui e como a gente pode unir esses dois conhecimentos para uma prática clínica que trabalhe orientada para a transformação também do nosso paciente, para a transformação daquilo que priva ele existencialmente, daquilo que ele quer transformar. Né? Não é uma transformação do que eu acho como terapeuta que ele precisa se transformar, mas é uma transformação que parte do querer do paciente, daquilo que ele deseja para a vida dele. Né? E nós acompanhamos ele nessa transformação. Não é uma transformação que eu imponho a ele, mas uma transformação que ele me requisita, ele requisita da terapia e nós auxiliamos, acompanhando ele a chegar a esse lugar que ele tanto almeja dessa transformação. Afinal, ninguém procura terapia senão para a transformação. A pessoa quer transformar alguma coisa, né? Algo que está formatada e que ela quer transformar. Né? É daqui que vem a palavra transformação. Então, essa necessidade da transformação que a terapia impõe é uma necessidade de, normalmente, transformar um sofrimento, normalmente transformar algo que priva existencialmente, que dificulta a existência da pessoa. E para isso que a terapia serve, né? Uma das utilidades maiores da terapia. É claro que depois de um tempo, o paciente ele começa a perceber que a terapia é muito mais do que isso. Ela tem possibilidades muito maiores do que apenas a transformação. Mas a transformação, num primeiro momento, é o ponto central da procura dos nossos pacientes por terapia. Então, a neuroplasticidade, ela é a mudança das conexões neurais, a formação de novas sinapses, né, que é chamada de sinaptogênese, e o fortalecimento das redes neurais já existentes e também a criação de novos neurônios. Né? Hoje existe uma coisa que chama neurogênese, né? Gênese vem de criação, né? Os cientistas perceberam que novos neurônios podem ser criados, eles podem aparecer do nada, mesmo depois que a gente já é adulto.
o que é muito interessante. Isso acontece principalmente no nosso hipocampo, que é o lugar responsável pelas memórias, né? Então tem uma ligação aqui entre uma criação de novos neurônios com as nossas memórias, né? E por que isso é importante a gente entender isso? Porque antigamente o cérebro era visto como algo terminado. Após a maturação da infância, após chegar em determinado ponto, o cérebro já estava formatado, era daquele jeito, não tinha o que modificar na sua estrutura. Hoje a gente sabe que não, que nós podemos modificar a própria estrutura cerebral. E que essa modificação ela acontece naturalmente, não é algo que acontece só de eu procurar essa transformação. Não, ela vai acontecer de qualquer modo, pelos nossos aprendizados, pelas nossas experiências, pelos nossos relacionamentos, pela forma como eu me sinto, pela forma como eu me emociono. Ou seja, essa neuroplasticidade ela está acontecendo o tempo todo, tá? O tempo todo. Mas a neuroplasticidade que nos interessa aqui é pensar numa neuroplasticidade que altere os sentidos do paciente, altere os modos de ver do paciente por meio dos sentidos que ele dá para a sua existência. Porque a gente acredita, na fenomenologia clínica, que é a afetividade e os sentimentos que fazem com que toda a estrutura biológica do ser humano se reestruture também. Pelos sentimentos, pelas emoções, pelos sentidos que a gente dá para as nossas experiências, é isso que vai ser fundamental, vai ser o fundamento, né? Aquilo que está por trás, aquilo que fundamenta a mudança dos neurotransmissores, por exemplo, as conexões neurais. E aí, na neuroplasticidade, existem duas formas diferentes, as neuroplasticidades positivas e as negativas. As positivas é aquelas que fazem os nossos neurônios crescerem, a gente desenvolver, né, através, por exemplo, da prática de um esporte, através de aprender uma nova língua, por exemplo, de ter novas experiências. Tudo que diz respeito a relacionamentos positivos, amorosos que a gente tenha, vínculos bem feitos, tudo isso faz com que a nossa neuroplasticidade mude a formatação do nosso cérebro positivamente. Mas também tem as negativas, né? A partir de um trauma, a partir de um acontecimento muito negativo na nossa existência, que faz com que os nossos neurônios também se rearticulem, se modifiquem, mas de uma forma mais negativa. E como é que isso vai se revelar no cérebro, né? Se revela pelos neurotransmissores. Então, por exemplo, hoje a gente tem um estudo muito profundo sobre os efeitos, por exemplo, do neurotransmissor da dopamina, né? Que é essencial para a aprendizagem, para a motivação, para o reforço das conexões neurais, né? Tem a serotonina também, que regula o humor, o bem-estar, ajuda na estabilidade neural. A oxitocina para conexão social, redução do estresse, né? E outras, né, que a gente poderia citar. E as medicações psiquiátricas hoje atuam diretamente nesses neurotransmissores para a regulação desses neurotransmissores para que a pessoa se sinta melhor, né? Um deprimido possa se sentir melhor, ter mais produção de serotonina, do neurotransmissor da serotonina, entre outros, né, que a gente poderia citar. Mas o que importa aqui para a gente na prática clínica fenomenológica? É perceber, quando a gente vai para a fenomenologia, a gente observa essa mudança que existe, que não pode ser negada, né? A ciência ela precisa ser vista, olhada, com um olhar de análise, mas não pode ser um olhar puramente crítico. Assim, isso aqui é só uma leitura, é uma forma de ver as coisas, mas não é exatamente assim. Não, nós temos milhares de investigadores sérios que mostram, né, níveis de dopamina e serotonina como tendo relação com o estado afetivo da pessoa, né? Isso não é possível de negar. Mas o que tem por trás? É aqui que a fenomenologia entra. Quando a gente olha isso, o que a gente pode suspender para olhar aquilo que se mostra? E o que se mostra é o modo afetivo que a pessoa está, a afetividade dela, o sentimento dela, é que vai modulando
esses neurotransmissores. É isso que acontece quando não é uma questão biológica, ou seja, quando não é uma questão de nascimento, por exemplo, a pessoa já nasce com uma deficiência específica de um neurotransmissor por conta de algo realmente genético, né? Mas isso é raro. O mais comum é a pessoa nasce de forma normal e, a partir das experiências existenciais dela, ela vai dando sentidos, vai sentindo o mundo de determinados modos que fazem com que os neurotransmissores sejam menos produzidos. Ou seja, tem a ver com a experiência existencial, tem a ver com a vida da pessoa, com os relacionamentos, com as experiências que ela teve, traumáticas ou alegres, enfim. Essa modulação dos neurotransmissores e o modo como a neuroplasticidade vai criando, formatando o cérebro da pessoa, depende dessas experiências e dessas vivências. E é isso que importa para a fenomenologia. A fenomenologia não vai trabalhar com dopamina, serotonina ou para a regulação disso. Ela vai trabalhar com a afetividade e os sentimentos que são o fundamento para isso aparecer na pessoa, né? Então nós trabalhamos em um outro lugar. E é claro que esses lugares estão articulados, sempre articulados. Mas nós precisamos sempre ter como ponto de partida e ponto de vista a afetividade, os sentimentos, as emoções do paciente e os sentidos que ele vai criando, né? E como é que acontece a rearticulação do sentido na prática clínica, né? E que tem relação com a neuroplasticidade? Porque quando acontece a rearticulação do sentido na prática clínica, passa a acontecer a possibilidade da neuroplasticidade também. Ou seja, a pessoa primeiro muda o sentido, muda a afetividade, o sentimento que ela sente daquela experiência que ela teve, e a partir desse momento, ela vai começando a viver uma existência diferente, com um olhar diferente. E nessa mudança de olhar, a própria neuroplasticidade acontece, né? Então, aí a pessoa pode, né, começar a ter a produção de neurotransmissores regularizada também. Não é só com a medicação que a gente consegue. Existem vivências fenomenológicas somáticas que, com certeza, alteram a produção de neurotransmissores da pessoa, né? Se feitas de forma bem feita, e a pessoa sente, a pessoa percebe isso. E ao longo prazo, a longo tempo, se isso for estudado numa universidade, no laboratório, com certeza isso é comprovado facilmente. Para fazer isso, precisa de milhões de dólares, né? E não é o caso. Mas, se forem feitas pesquisas sérias a respeito de determinadas vivências fenomenológicas somáticas, nós com certeza teremos resultados fisiológicos fáceis de analisar, né? De melhora na dopamina, na serotonina, na oxitocina, enfim, de melhora nisso que a ciência natural mostra com tanta habilidade e que a psiquiatria faz um belo trabalho de regulação também quando a gente precisa, né? Quando nós precisamos, nós temos um paciente em níveis extremos de depressão ou de ansiedade, nós precisamos chamar o apoio de um psiquiatra para que tenha uma regulação desses neurotransmissores, né? Mas é também possível fazer isso sem a medicação, né? Se a pessoa não estiver num estado tão grave, se nós conseguimos, se a pessoa está conseguindo articular algum sentido ainda existencial, existe uma possibilidade grande da gente fazer esse trabalho pela psicoterapia. Mas uma psicoterapia que trabalhe as tonalidades afetivas, que trabalhe a afetividade, os sentimentos do paciente, que trabalhe pela rearticulação do sentido. E o que é a rearticulação do sentido? A rearticulação do sentido, um sentido ela é afinado pelas nossas memórias afetivas, pelas nossas memórias corporais e as memórias cognitivas. E a gente dá determinado sentido para a nossa existência e para coisas da nossa vida, né, e acontecimentos da nossa vida de acordo com essas memórias. A partir do momento em que a gente tem essa visão de mundo, esse sentido pode nos adoecer ou ele pode nos dar saúde, né? Depende muito, e todos nós temos sentidos que dão saúde e sentidos que adoecem, né? Todos nós temos as duas coisas. O problema é que tem pessoas que têm sentidos que só adoecem, e a pessoa vai adoecendo pelos sentidos existenciais que ela dá.
e aí os neurotransmissores vão caindo, vão desregulando, né? É um reflexo dos sentidos que a pessoa vai dando para a existência dela. Então, o que a gente chama de transtorno mental, ou perturbação, ou privação existencial, como a gente chama aqui, acontece primeiro nos sentimentos e no sentido da pessoa. Né? E como é que a rearticulação de sentido acontece? É quando a pessoa, por meio de experiências afetivas profundas, ou seja, de uma ligação com o sentimento dela, ela consegue olhar um sentido que ela sempre deu de um outro modo. Ela faz uma rearticulação de sentido. Ou seja, o sentido estava articulado de uma maneira e depois desse fenômeno existencial da afetividade, de sentir alguma coisa muito profunda, ela rearticula esse sentido. O sentido que estava articulado de uma forma vai ser articulado de uma outra forma. Por isso que a gente chama de rearticulação. Não é? E nesse momento, a visão de mundo da pessoa muda. Então, é um fenômeno raro na terapia, é um fenômeno raro de acontecer, mas é um fenômeno que, quando acontece, altera totalmente a existência do paciente. Ou seja, a existência do paciente passa a não ser mais a mesma. Ele tem uma visão de mundo diferenciada do que antes. Né? Então, um exemplo. Se uma pessoa sofreu muita violência na infância e vê o mundo como amedrontador, está sempre com medo, ela se abre numa tonalidade afetiva, numa afinação afetiva de medo, e sente medo das coisas. A partir do momento que ela tem uma rearticulação de sentido, ela pode deixar de sentir esse medo. E ao deixar de sentir esse medo, o mundo se abre, começa a se abrir para ela de forma mais segura. E ao se abrir o mundo de forma mais segura, os neurotransmissores começam a se regular. Tá? Então, a gente está falando aqui, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Quem vem primeiro? É os neurotransmissores desregulados ou é o trauma emocional ou a experiência difícil de vida do paciente? Né? Qual é a sua resposta? Comenta aqui o que você acha. O que eu vejo, e cada vez mais, é que existe uma articulação praticamente impossível de ser separada. No entanto, nessa articulação, o que acontece é que a afetividade e os sentidos, eles afinam o modo como esses neurotransmissores vão se revelar na nossa constituição fisiológica. Né? Então, tem uma articulação, mas tem uma primazia maior dos pensamentos, dos sentimentos e da afetividade do paciente. Né? As coisas acontecem na experiência fática, na existência mesma do paciente. E não simplesmente como se a gente fosse uma máquina em que os neurotransmissores tem dia que está pior, tem dia que está melhor. Né? Isso depende das nossas experiências, do modo como a gente enxerga a realidade e da nossa visão de mundo. Né? Então, nós vamos trabalhar com o nosso paciente na fenomenologia na prática clínica para ir em direção a essas rearticulações de sentidos que estão privando existencialmente o paciente, que estão deixando a vida dele negativa, né? No sentido assim, por exemplo, muita gente que passa por trauma depois se torna alcoólatra, se torna viciado, porque ele não aguenta aquela dor, ele tenta disfarçar aquela dor com álcool, por exemplo, ele tenta apagar aquela dor com álcool e a longo prazo o cérebro dele acostuma com aquilo e ele se torna um alcoólatra. E isso é uma privação existencial extrema que precisa ser rearticulada. Né? E é rearticulada pela afetividade, pelos sentimentos, voltando a sentir aquilo que precisa ser sentido, confrontando a dor, confrontando um trauma, se for o caso, e mais com segurança, com um terapeuta que saiba fazer um trabalho que dê um conforto para aquele paciente. Né? Então, o que a gente vê é que a rearticulação do sentido, dos sentidos, da afetividade, das emoções, está extremamente ligada com a neuroplasticidade. Né? Por isso, a clínica fenomenológica que nós propomos, ela trabalha com a neuroplasticidade no seu fundamento. Tá? E é por meio das vivências fenomenológicas. Por meio de algumas vivências que nós criamos, que são vivências afetivas e somáticas principalmente, nós temos a oportunidade de entrar em contato afetivo com acontecimentos, com memórias, e a partir de uma revisão, de um rearticular esses sentidos, nós podemos mudar o sentido de forma a
ter uma outra visão, uma nova visão. E eu sempre faço uma comparação, quem me acompanha já sabe, já conhece essa analogia que eu faço, mas é importante eu repetir aqui porque está bem no contexto, que é a analogia da argila, né? Então, um sentido sedimentado que está adoecendo, que está privando existencialmente uma pessoa, é como aquela pedra de argila dura, que não tem nenhuma mobilidade, nenhuma flexibilidade, né? A água seria o sentimento, seria a afetividade. E quando a gente começa a colocar água naquela argila dura, ela vai começando a amolecer. E ela pode ficar mais flexível. E aí sim o sentido pode se rearticular, pode mudar. Eu acho que essa analogia ajuda a entender como é que funciona a neuroplasticidade. A neuroplasticidade funciona assim, tá? Por meio de sentimentos, afetos, emoções e novos sentidos que a gente vai dando para a nossa existência, o cérebro vai se reconfigurando. Existe uma reconfiguração da própria estrutura dos neurônios, né? E isso é muito interessante a gente pensar, porque mostra que sempre há esperança. Por mais sofrimento que a pessoa passou, por piores traumas que a pessoa tenha passado, por piores experiências que ela tenha presenciado na sua existência, sempre há esperança de uma reconfiguração, de um novo olhar, de um novo modo de ser, né? De uma nova visão para o mundo. E eu acho que isso deve nos encher de esperança como psicoterapeutas, como terapeutas, psicólogos, porque é esse o nosso trabalho. É auxiliar as pessoas a terem um novo olhar, um olhar mais positivo para a vida, um olhar mais para frente, alegre na sua existência, né? E não ficar preso em sentidos de tristeza extrema, né? Que é muitas vezes o que a gente vê com pacientes deprimidos, com pacientes com muita ansiedade. Então nós temos essa possibilidade de, pelos sentidos existenciais, pela afetividade, pelos sentimentos, a gente mudar muita coisa na nossa existência. Nós mesmos, como psicólogos, podemos fazer isso. E podemos auxiliar os nossos pacientes com isso. Claro, com as ferramentas certas. Chegando na profundidade das tonalidades afetivas. Fazendo os trabalhos das vivências fenomenológicas com profundidade. E isso muda muita coisa. Muda bastante o modo como a gente aborda a clínica e a esperança de realmente a gente não precisar encher os nossos pacientes de medicamento psiquiátrico, e sim de sentidos novos, de alegria, de felicidade, de novos sentimentos, de bons sentimentos, né? Voltar àquilo que é a realidade, que são as relações, que são as experiências de vida, né? E não nos tratarmos como máquinas que podem ter determinado neurotransmissor que a gente toma um remédio e que aquilo vai se modular. Vai se modular, mas por quanto tempo? Se a pessoa continuar com experiências negativas, continuar presa no quarto. Então, as experiências existenciais, a afetividade, os sentimentos são um fator essencial de uma clínica fenomenológica que trabalhe com a neuroplasticidade através da rearticulação do sentido. É possível casar a fenomenologia com a neurociência. Existe a neurofenomenologia para isso. E nós precisamos desbravar esse caminho que ainda está por ser descoberto. Um novo modo de olhar a psicoterapia, um novo modo de olhar a psicologia clínica. É isso, pessoal. Então, subscreve o canal se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Nós aqui procuramos sair um pouco da caixa mesmo, falar de assuntos que são poucos falados, criar novas coisas, porque a saúde mental está em crise, né? E essa crise ela precisa de respostas, e respostas inventivas, criativas e inovadoras. E é isso que a gente está fazendo aqui, é essa a nossa missão. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.